Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje o tema são os bebês nascidos na pandemia, os bebês feitos na pandemia e hoje com uma convidada muito especial, a obstetra, ultrassonografista, a minha irmã, Dalila Magione. Eu acho que vai ser um encontro muito especial. Era para ser um encontro durante a gestação e virou um encontro de pós-parto, né? Não será um relato de parto, e sim uma live para falar dos desafios, dos medos, das alegrias de uma gestação vivida durante uma das maiores crises de saúde dos últimos 100 anos da nossa sociedade. Então, vai ser um encontro incrível, provavelmente muito emocionante para mim, né? Tá com a minha irmã do outro lado pela primeira vez aqui dividindo com vocês. Então, já tem aqui a nossa tia Zeli lá dos Estados Unidos, que ótimo, a família também entrando, né? A família Instituto Nascer e a família Magione também entrando aqui com a gente. Acho que vai ser muito emocionante. Dalila, seja bem-vinda, parabéns, né, pela chegada da Aurora essa semana. E como eu estava brincando aqui, falando que não será um relato de parto, tá? Pode ser que você até faça um relato de parto, mas vai ser no curso do Instituto, né? Vai ser em outro momento. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio, né, que eu imagino que muitas mulheres passaram, muitas mulheres estão passando e ainda vão passar, né? Eu convidei você para esse bate-papo, você ainda estava grávida, a Aurora resolveu chegar, Vi. vi um pouquinho mais cedo, né? Bem pouquinho, mas chegou um pouquinho mais cedo e tivemos que remarcar de sábado para hoje, né? Então, eu fiz esse convite por quê? Porque eu peguei a data que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia e coloquei aquela data num aplicativo, né, que médico usa para calcular as datas de prováveis de parto, né? E por curiosidade, eu coloquei aquela data da né, que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia como data da concepção de um bebê. Então, o bebê que foi concebido no dia 11 de março. Então, todos os bebês que foram concebidos do dia 11 de março para frente, esses bebês, teoricamente, então, do dia 11 de março, ele completava 40 semanas no dia 2 de dezembro. Então, teoricamente, todos os bebês que nascerem a partir do dia 2 de dezembro de 2020 são bebês que foram fabricados na pandemia de coronavírus. Então, a gente imagina que essas mulheres e essas famílias passaram por momentos de grande alegria com o diagnóstico, com a chegada de um filho, com a esperança de uma gravidez, mas também por medos e angústias e dúvidas. Então, foi exatamente para isso que eu convidei você, para a gente poder falar um pouquinho, e você vai poder até falar um pouquinho sobre a experiência também, um pouquinho de ter um bebê, e agora já está com o bebê em casa durante a pandemia. Eu queria que primeiro que você se apresentasse um pouquinho, né? Você faz parte da equipe do Instituto Nascer como ultrassonografista e também como obstetra, mas eu queria que primeiro que você falasse um pouquinho de você. Muitas pessoas aqui, a titia tá babando lá dos Estados Unidos, tá bom? Então, eu e o Emerson, a gente tem muita coisa em comum, né? Além da formação de ginecologia e obstetrícia, a nossa graduação em medicina também foi na mesma faculdade. Eu formei na EMESCAM, que é a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo. A minha graduação foi em 2012. E aí eu me vi diante da decisão de fazer a residência médica. Na verdade, a decisão foi maior para onde eu iria fazer me candidatar à vaga de residente. Porque para a ginecologia e obstetrícia, eu decidi quando realmente eu passei pela cadeira de ginecologia e obstetrícia no 7º período da faculdade. E eu entrei na faculdade falando que eu ia fazer dermato
E quando eu passei por dermato no sexto período, eu falei, não é nem um pouco isso que eu gostaria de vivenciar. E a ginecologia e obstetrícia foi realmente algo que me encantou muito. Acho que muitas pessoas devem ter achado que foi grande parte influência sua, mas a gente não vivia completamente distante, um em Vitória e outro em Belo Horizonte. Então, lógico que foi sempre uma inspiração para mim, mas partiu também de mim essa coisa da ginecologia obstetrícia, tá? Realmente no meu coração eu gostar realmente, não tive dúvida disso não. E aí fui fazer residência, eu tentei no Sudeste, prestei para os 4 estados do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. O Espírito Santo foi a primeira prova e foi o primeiro resultado a sair. Então, eu fiz a prova no início de novembro. Quando foi nessa época, assim, eu já recebi a aprovação no Hospital das Clínicas lá de Minas, do Espírito Santo, né? Na UCAM. E aí eu me tranquilizei, falei, pronto, vou ficar aqui. A minha família falava, a mamãe falava, não, ótimo, você já fica aqui, tá tudo ótimo, né? A família tá aqui, você já fica aqui. Aí foi saindo os outros resultados, e aí o último que saiu foi o PSU aqui em Minas. E aí eu tive a oportunidade de passar no Odete e fiquei na decisão, assim, para onde eu vou, para onde eu vou. Acabou que a vaga do Odete saiu logo no início da residência. Então, eu cheguei a começar a residência lá no Espírito Santo. E aí, quando me convocaram para cá, eu fiquei super na dúvida se eu ficava lá ou eu ia para cá. E você me instigando, vem para Belo Horizonte, vem para Belo Horizonte. E aí eu fui conversar com os meus preceptores até do Espírito Santo. O que eles achavam se eu ficava aqui, se eu ficava no Espírito Santo ou se eu vinha para Belo Horizonte. E vários eu conversava, eu falava, onde você passou lá no Espírito Santo? Eu falei, lá em Minas. Eu falei, não, eu passei na maternidade Odete Valadares. Aí uma professora falou assim, e o que você está esperando para ir para lá? E aí eu tomei a decisão de vir para Belo Horizonte. Eu arrumei a mala num dia e no outro eu assumi a residência do Odete. E foi, na verdade, a melhor decisão que eu tive da minha vida. Daqui, a residência no Odete foi maravilhosa. Foi, nossa, momentos muito marcantes. O Odete me marcou de forma muito positiva. Eu tenho uma grande admiração pela família da maternidade Odete Valadares. Estive lá até o ano passado trabalhando também. Depois que eu terminei a residência, eu fui convidada a ficar. Depois eu fiz o meu R4 em medicina fetal no Hospital das Clínicas. Também foi um ano que me marcou muito positivamente, que foi o ano de 2016. Várias coisas, tanto pessoais, aconteceram na minha vida. E eu estava dentro do Hospital das Clínicas, uma universidade do qual eu tenho um grande respeito, onde eu tive contato com professores maravilhosos, do qual eu tenho uma admiração muito grande. Então, eu tenho muito orgulho também de ter falado que eu fiz medicina fetal no Hospital das Clínicas. E falo que o Hospital das Clínicas me deu 2 residências, a de medicina fetal e a de ultrassonografia, porque eu acabei saindo de lá, tendo a oportunidade de trabalhar com ultrassom. E é o que eu faço hoje, e é o que é a minha paixão também. Eu amo trabalhar com ultrassonografia. Então, essa é a minha especialização. Eu acabei fazendo a prova de título de ultrassom, então eu também tenho a prova de título de ultrassom. E recentemente eu acabei de defender o mestrado. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, assim, né? Eu acho que a partir do momento que você se descobre grávida, como muitas mulheres se descobriram grávida ali a partir do dia 11 de março, quem ficou grávido depois do dia 11 de março viveu essa mistura de sentimentos, né? Assim, a super alegria de uma gestação, da chegada de um filho, mas também a angústia, um pouco do medo, as dúvidas, né? A insegurança em relação à saúde do Brasil e do mundo, né? Eu queria ouvir de você, assim, principalmente como médica, né? Mas além de médica e obstetra, você é uma mulher, né? É uma pessoa que também sente todas essas
nuances das emoções, né, dos sentimentos. Como é que foi para você, assim, mais ali naquele primeiro momento? Assim? Eu queria que você falasse desse impacto, assim, a partir do momento que você se descobriu grávida. Então, na verdade, a história começa um pouquinho antes, acho que 2017. Um ano antes de eu casar, eu recebi o diagnóstico que eu era portadora de endometriose. E isso foi um baque para mim na época, porque eu falava, não, será que isso pode dificultar no futuro a questão de engravidar e tal? E comecei um tratamento né, medicamentoso para né, dar uma barrada na evolução da doença. Eu tinha uma endometriose bilateral nos ovários, acometendo os 2 ovários e pegando parte do meu intestino. Então, eu sabia que isso poderia ser um fator bem dificultador. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não foi nem no ultrassonal, eu precisei fazer exames mais avançados para conseguir receber esse diagnóstico, porque não foi fácil, não. E comecei o tratamento, só que o tratamento eu não estava muito feliz com ele. E no início do ano passado eu suspendi esse tratamento. E falei, seja o que Deus quiser com relação à evolução da doença, porque ou eu ficava bem comigo mesma ou eu continuava o tratamento. E aí eu fiquei 12, 13 meses sem né, ciclando e nunca engravidei. E aí, Deus escolheu o primeiro óvulo. Tinha esse tempo todo para isso. Acho que teve 13 óvulos para escolher. Ele escolheu o primeiro óvulo que saiu na pandemia. Então, eu fiquei um pouco tensa na hora quando eu recebi o diagnóstico. Falei, ai meu Deus. Primeiro que eu achei que o povo ia falar que eu era doida de ter engravidado no início de uma pandemia, que eu ia ser bem julgada nesse ponto. Ainda mais eu da área de saúde, como você engravida no meio de uma pandemia e tudo. Eu fiquei bem preocupada, assim, mas na verdade foram durante as consultas de ultrassom que eu fazia, que eu trocava muita experiência com as mulheres, né, do Instituto, do qual não só do Instituto, eu sempre conversei e tal, e essas conversas me tranquilizavam, assim. Eu percebia que o que eu sentia, eu compartilhava com essa mulher, e a gente ficava trocando, eu ficava brincando, e a gente vai trocar figurinhas, então, e tudo. Eu tenho várias mulheres que estão juntinhas comigo, ou umas acabaram de ganhar, outras estão para ganhar, onde a gente compartilhou muito, muito, muito esses momentos de insegurança, de tudo. E foi muito bom. Eu acho que eu trabalhei a pandemia inteira, né? Então eu não fiquei. E o que me deixava mais tranquila era sempre eu poder compartilhar tudo isso dentro do consultório com as mulheres que estavam vivenciando tudo, a mesma coisa que eu estava vivenciando. Às vezes, as mesmas inseguranças, a gente conversava e eu ficava, não, sou eu que estou sentindo isso. E às vezes elas me tranquilizavam e eu tranquilizava elas, né? Às vezes elas ficavam inseguras e percebia que eu da área estava, não, fica assim, não, vamos lá e tal. E às vezes eu dava força para elas e elas também me davam forças para conseguir superar, né? Porque a gente, o Covid, a gente não sabia nada, né? Durante a gravidez era tudo muito incerto, a gente não sabia se pegasse, o que poderia ocasionar, se poderia existir uma transmissão vertical. Então, assim, foi uma época de bastante insegurança mesmo. Mas, graças a Deus, foi eu trabalhar me ajudou muito eu compartilhar esse momento com as mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, o fato de você ser médica, entender dos riscos, ler sobre isso cientificamente e viver uma gestação durante a pandemia, ou seja, as preocupações, não só em relação ao coronavírus, mas em relação a outras coisas, o parto prematuro, uma complicação, uma pré-eclâmpsia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Os medos da médica. Eu quero saber os medos da médica grávida.
quando a gente detém o conhecimento, você fica muito assim, né? Opa, será que vai acontecer comigo? Eu tive um episódio numa fase fora da gravidez que me deixou um pouco preocupada com o que aconteceu. E eu associei isso a um possível parto prematuro numa gestação. Então, eu fiquei com aquilo um pouco na minha cabeça. E quando eu fiz a primeira consulta, e com relação a esse negócio do medo, eu falei que eu tinha um certo receio dessa questão do parto prematuro. E isso ficou um pouquinho assim comigo. Quando eu fiz a avaliação no momento adequado para descartar o parto prematuro, eu já fiquei um pouco mais tranquila. Mas mesmo assim, eu fiquei um pouco preocupada com isso. O que tinha acontecido, se estava tudo bem e tal. Sempre ficava vigiando as contrações que estavam vindo. Isso foi, assim, eu sempre tentava lidar um pouco, tirar isso da minha cabeça, porque apesar de eu sentir essas contrações, eu não tinha nenhum outro sinal de alerta para acionar a equipe e tudo. Em nenhum momento eu acionei, mas isso foi um pouquinho do que eu fiquei preocupada. Mas, graças a Deus, eu consegui lidar, eu mesma consegui lidar muito bem com esse medo que eu tive e tudo. Não criei muito alarde, fiquei só eu mesma observando, porque eu sabia que os momentos, os sinais que poderiam me alertar alguma coisa, e em nenhum momento nada disso apareceu. Então, foi um dia de cada vez e tudo. Esse foi um ponto que eu fiquei preocupada durante a gestação. Aí, beleza, quando passou uma fase que eu fiquei mais tranquila, que foi a Não, espera um 34ª. pouquinho. Deixa eu fofocar agora, entendeu? Então, gente, deixa eu contar o seguinte: a Dalila fez um exame na vida ginecológica dela, e aí ela ficou na cabeça de que aquilo que ela viu no exame, que a médica falou, podia demonstrar uma certa fragilidade do colo do útero dela. E ela ficou grávida, obviamente, e isso gerou uma preocupação de risco de parto prematuro. Só que cientificamente não tinha nenhuma conexão do que ela viu lá, né? Então, e os exames vinham mostrando que estava tudo perfeito, não tinha. Então, ela não precisou de usar medicação e nada para prevenir parto prematuro. Mas o seguinte, o que eu queria contar de fofoca é o seguinte: ela ficou com isso, com esse medinho. E esse medinho vinha também pequenas contraçõezinhas naturais da gravidez. Só foi ela chegar a 34 semanas, passou o risco de parto prematuro, no outro dia ela parou de ter as contraçõezinhas de ameaça de trabalho de parto. Então, para vocês verem o que acontece com grávida obstetra também, entendeu? Então, virou a semana que o bebê não era mais prematuro, ela parou de queixar as contrações. Foi, verdade. Não Eu não foi senti isso? mais nada. Foi. Parou de sentir. Parei de sentir mesmo, não tive mais nada. E aí, na reta final, eu resolvi dar uma desacelerada um pouco, para eu poder alinhar mais essa partezinha finalzinha, assim. Então, eu falei que com 36 semanas eu ia dar uma parada para eu me conectar para essa reta final do parto, da gravidez, né? Me preparar mais para o parto, me internalizar ali e focar. Só que no dia que eu saí de licença, eu comecei a apresentar uns sintomas estranhos, assim, que no início eu achei que eram uns sintomas inespecíficos, assim. Eu fiquei com uma azia muito grande durante o dia e à noite minha garganta começou a pegar um pouco. Falei, deve ser a acidez ali que está me incomodando, ok. Só que no outro dia começou a evoluir, depois do outro dia o negócio piorou, mas depois parou do nada. E eu comecei a ficar tensa, achando que eu pudesse, na reta final, tipo, trabalhei a gravidez inteira. Aí vem o bendito do Covid agora, não é possível. E aí eu fiquei tensa. Eu falei, não é possível. E aí foi a tensão do Covid. E o Covid me pegou e eu achei que eu pudesse estar, fiz o teste e feliz, nossa, foi assim, tirar um muro de cima de mim. Fiz o teste
e do PCR no quarto dia desses sintomas, e ele deu negativo, não era nada. Mas eu fiquei eu vivi uma tensão muito grande ali. Ali naquele momento eu falei, não, é hora de eu me isolar, não vou fazer mais nada, vou ficar realmente quietinha em casa. Porque me veio muita coisa. Eu falei, eu pego, aí meu marido vai pegar, e ele não vai poder entrar na maternidade, não vai poder assistir. E veio nossa, um turbilhão de coisas na minha mente, assim. E quando eu peguei o resultado negativo, eu falei, não, é agora, é a hora de eu ficar mais realmente, pensar em mim, ficar mais quietinha. E foi realmente nessa segunda onda agora. Essa segunda onda não, né? Na primeira onda ainda, que não terminou. Então, foi outro medo que eu tive, que eu fiquei muito, muito tensa. Se teve uma vivência da gravidez que eu fiquei tensa, assim, muito tensa com o Covid, foi essa dessa reta final, quando eu ameacei um sintoma e eu fiquei, meu Deus, será que eu, né, poderia estar? E aquilo ali começou a me gerar uma tensão muito grande, mas ficou muito... Aí foi tranquilo, aí eu já... Mas esses primeiros dias que você está vivendo, essa primeira semana, assim, você está muito bem, né? E um dos pontos importantes, né, para todas as mulheres, né, é a preocupação, né, de uma rede de apoio, né? O cuidado, principalmente no momento de pandemia, como viver esse cuidado durante a pandemia, né, com a ausência da família, com a ausência dos amigos, né? E, obviamente, você ainda, uma mulher que mora em Belo Horizonte, mas que tem uma origem em outro estado, onde a sua família está distante também, né? Então, obviamente, a presença da sua mãe, que coincidentemente é a minha mãe, então, a melhor cozinheira que eu já conheci na minha vida, então isso aí você já está passando muito bem, né? Então, a mamãe teve 3 filhos, está aí com você, na sua casa, poder ter chegado e estar com você para cuidar de você, isso é muito importante. Um marido muito preparado, assim, foi muito claro ver o tamanho que o Rafael adquiriu ali durante o trabalho de parto e nas primeiras horas, nos primeiros dias, quando eu vou aí. Então, assim, a importância do marido, da rede de apoio, né? E, obviamente, você não tem a família Magione aqui, mas você tem a família Instituto Nascer, né? Obviamente, você está tendo uma conexão com todos os profissionais do Instituto ligados ao puerpério. Pô, isso dá uma tranquilidade enorme, né? Você tem uma Aninha como amiga, você tem uma Ana que foi na sua casa, você tem a Giovana. Claro que isso, né, traz esse olhar de tranquilidade que você está vivendo, né? Porque uma das grandes falhas que a sociedade moderna tem é abandonar as mulheres no pós-parto. As mulheres se sentirem sozinhas, sentirem abandonadas para cuidar de um filho, né? Eu sempre digo que as mulheres mais bem cuidadas pela família e principalmente pelos maridos, elas cuidam melhores dos bebês. É um reflexo espelho. A mulher que é menos cuidada, ela cuida menos. E a mulher que é mais cuidada pela família, cuida mais do seu bebê. Então é isso que eu desejo para você. Muitas, muitas alegrias. Desculpe ter tirado você do pós-parto. Ela deixa, tá chegando aí. Deixa eu chamar o responsável por isso aqui, tá muito, muito bem. Vem cá. Vem cá, senta aqui. Ele tá aqui pertinho de mim. Não tem problema, não precisa ter nada desarrumado. Pode tirar aqui, ó. Ei, tudo bom? Esse é o responsável por estar tudo muito, muito, muito bem. Que bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Parabéns, Rafael. Acabei de falar aqui da sua importância, do tamanho que eu vi você crescendo ali no parto. E, obviamente, o que a Carmosita, uma famosa enfermeira de aleitamento que trabalhou com a gente, falava, né, que no Instituto a gente fabrica pais de um nível mais elevado assim, de conexão com os filhos e com a família. E isso é uma honra para a gente. Você, mais um desses, né, que certamente foi tocado ali por tudo que você aprendeu. Tá bom, lá? Muito importante tudo aí que a Dalila falou realmente pra gente. Que bom. Muito bom. Então, beijo para vocês. Vai dormir, vai descansar, que se a Aurora acordar a noite inteira, né? Já viu, né?